exemplos de problemas de máquina. Fala pessoal, tudo bem? Esse é o vídeo 2 da nossa série de decomposição em frações parciais e no vídeo de hoje a gente vai ver o caso onde o polinômio do denominador tem grau 2 e tem uma única raiz real. Mas antes da gente falar nisso, vamos voltar e lembrar o que a gente quer fazer, certo? Então vamos lá. A técnica de decomposição em frações parciais é uma técnica que a gente usa para resolver integrais desse tipo, onde eu tenho p de x sobre q de x, onde tanto p quanto q são polinômios, com o grau do de baixo maior do que o grau do de cima, certo? Então, no vídeo passado nós vimos o caso onde o q tem grau 2 e tem duas raízes reais diferentes, e nesse vídeo nós vamos ver o caso onde o q tem grau 2 e uma única raiz real, que a gente vai chamar de alfa, certo? Bom, a gente lembra, a gente está falando que o q de x ele é da forma x² mais bx mais c, então o coeficiente aqui que acompanha o quadrado é 1. A gente sempre consegue fazer isso, porque se não for 1, a gente tira o termo em evidência e joga ele para fora da integral e não precisa resolver, certo? Por exemplo, se eu fosse resolver 1 sobre x² mais 3x mais 7, com 3 aqui, por exemplo, integral dx. Bom, eu tiro 3 em evidência, isso é a mesma coisa que 1/3 da integral de 1 sobre x² mais x mais 7/3. E esse é o polinômio que eu vou olhar, dx aqui, ao invés desse. Então, aqui tem grau 1, desculpa, o termo que acompanha o x² é 1, então eu sempre posso conseguir isso. Então, isso não tem problema nenhum a gente assumir. Como nesse caso, eu estou assumindo que esse polinômio só tem uma raiz real, que é alfa, o alfa é a raiz desse polinômio duas vezes, ou seja, a gente consegue escrever ele dessa forma, x menos alfa ao quadrado, certo? E, como no vídeo anterior, o que a gente quer mostrar é que, lembra, se eu estou com o q de grau 2, o grau do p é no máximo 1, porque o de baixo tem que ser grau maior do que o de cima. Então, aqui a gente tem o seguinte, vale que se eu escrever mx mais n no lugar do p, que é um polinômio de grau 1, por x² mais bx mais c, que é o q, então isso aqui é o p de x sobre q de x, estou assumindo que o p é esse, então isso aqui pode ser escrito como a sobre x menos alfa mais b sobre x menos alfa ao quadrado, certo? No caso anterior, quando eu tinha duas raízes distintas, alfa e beta, era a sobre x menos alfa e b sobre x menos beta. Aqui, como eu tenho uma raiz só, fica assim, a sobre x menos alfa mais b sobre x menos alfa ao quadrado. Vamos fazer diferente dessa vez, eu vou mostrar para vocês que eu consigo escrever isso e depois eu mostro como é que isso ajuda a gente a resolver a integral de p sobre q, certo? Bom, vamos demonstrar que vale, né? Vamos, do mesmo jeito que eu demonstrei para vocês o outro, vou demonstrar esse aqui, certo? Então, a gente quer escrever mx mais n sobre x² mais bx mais c, da forma a sobre x menos alfa mais b sobre x menos alfa ao quadrado. Então, eu vou tirar o mínimo aqui. O mínimo entre x menos alfa e x menos alfa ao quadrado é o x menos alfa ao quadrado. E aqui, x menos alfa ao quadrado dividido por x menos alfa fica x menos alfa, então é ax menos alfa, mais, e aqui o x menos alfa por x menos alfa ao quadrado por x menos alfa ao quadrado é 1, multiplicando por b, então aqui sobra só b, certo? Só que veja, esse aqui é o que de novo, né? Isso aqui é o x² mais bx mais c, lembra? Nossa hipótese era essa. Então, essas frações são iguais, os denominadores são iguais, então isso implica que os numeradores têm que ser iguais, ou seja, mx mais n tem que ser igual a x menos alfa
mais b. De novo, isso aqui vale para qualquer x que for real e não é alfa, porque essa expressão não está definida para x igual a alfa, porque é um ponto onde dá zero no denominador. Mas uma vez que a gente eliminou o quociente, o denominador, e está comparando essas duas, como isso vale para todo x diferente de alfa e os dois lados são funções polinômios, que são funções contínuas, isso aqui vale agora para todo x, certo? Basta tomar limite quando x tende a alfa dos dois lados e você vê que vale também quando x é alfa, certo? Bom, mas escrevendo essa expressão, eu fiquei com mx mais n igual a ax menos a alfa mais b, certo? Aqui, desculpa, ax menos a alfa mais b. Então, comparando esses dois, isso aqui como vale para todo x real, então são dois polinômios de grau 1, eles só são iguais para todo x quando cada coeficiente é igual. Então, daqui a gente chega aqui, o coeficiente do x é igual ao coeficiente do x, então o a é m, certo? E o n é esse aqui, então o menos a alfa mais b é n. Se a gente escrever isso em termo matricial, né, a gente poderia até trocar o m aqui e já fazer, né? Se você quiser, você vê que isso aqui tem solução, né? O a é m, e o b é n mais a alfa, ou seja, n mais m alfa. Okay? Se você também quisesse escrever isso em termo matricial, isso aqui eu fico com 1, 0 menos alfa 1 por AB igual a mn. Se eu chamar essa matriz aqui de A, a gente vê que o determinante da matriz A é 1, que é diferente de 0, ou seja, esse sistema tem uma única solução e essa é a única solução para esse sistema. Então, a gente sabe quem são A e B, certo? Então, com isso, a gente demonstra esse resultado. Mas, como no outro caso, a gente faz isso caso a caso. Achar quem é A e B, a gente não lembra dessa fórmula que relaciona A com M e B com N e M. A gente simplesmente calcula no caso que aparecer. Então, por exemplo, vamos primeiro ver por que isso ajuda a gente a resolver integrais e depois a gente faz um exemplo, certo? Então, se eu escrevi, né, então eu quero calcular a integral de p de x sobre q de x dx. Se eu escrevi, então isso aqui é mx mais n sobre x quadrado mais bx mais c dx, e eu estou no caso onde esse aqui tem uma única raiz real alfa, e eu consegui escrever isso como a sobre x menos alfa mais b sobre x menos alfa ao quadrado dx, certo? Então, isso aqui ficou a integral de 1 sobre x menos alfa dx mais b integral de 1 sobre x menos alfa ao quadrado dx, certo? E aí, esse aqui a gente já viu como resolve, isso é a ln do módulo de x menos alfa mais a função cuja derivada dá 1 sobre x menos alfa ao quadrado fica menos b sobre x menos alfa. Porque quando eu derivo menos 1 sobre x menos alfa, dá exatamente 1 sobre x menos alfa ao quadrado. E aqui, mais constante. Então, é assim que a gente resolve essas integrais. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero resolver a integral de x mais 3 sobre x quadrado menos 2x mais 1 dx. Então, vamos resolver essa integral. Bom, a gente vê, eu estou com um polinômio de grau 1 em cima, eu estou com um polinômio de grau 2 embaixo, então o grau de baixo
é maior do que o grau do de cima, então eu posso já pensar em aplicar a técnica de decomposição em frações parciais, eu só preciso saber encontrar as raízes desse polinômio. Bom, mas eu sei que o x² menos 2x mais 1 é x menos 1 ao quadrado. Então, o 1 é raiz desse polinômio 2 vezes. Então, como é que a gente faz? A gente vem aqui e eu quero escrever x mais 3 sobre x² menos 2x mais 1, que é x menos 1 ao quadrado. Então, eu quero escrever como um a sobre x menos 1 mais b sobre x menos 1 ao quadrado. Bom, como é que a gente faz? Tira o mínimo aqui, x menos 1 ao quadrado. Quando eu tirar o mínimo aqui, eu vou ficar com a x menos 1 mais b. Esse aqui, que está aqui embaixo, isso é o x² menos 2x mais 1. Então, esse é igual a esse, os denominadores são iguais, então os numeradores são iguais. Então, a gente chega aqui, logo, o x mais 3 é o a x menos 1 mais b. Isso vale para qualquer x real, certo? Então, aqui, o que acontece se eu tomar, por exemplo, x igual a 1? Como vale para todo x real, eu posso escolher valores para x e ver o que acontece aqui. Quando eu tomo x igual a 1, a gente vê que eu fico com 4, 1 mais 3, igual a 1 aqui, 0a. Então, sai direto o valor do b. Então, o b é 4. Se eu tomar agora x igual a 2, por exemplo, então, se eu tomar x igual a 2, eu fico com 5, igual 2 menos 1 dá 1, então a mais b. Mas o b é 4. Então, isso aqui eu fico com a igual a 5 menos b. Então, o b é 4, então ficou 5 menos 4, 1. Então, b4 e a1. Ou seja, a gente escreveu x mais 3 sobre x² menos 2x mais 1. Então, lembra, é a sobre x menos 1 mais b sobre x menos 1 ao quadrado. Então, eu fiquei com 1 sobre x menos 1 mais o b, que é 4, sobre x menos 1 ao quadrado. E aí, agora é só resolver. A integral de x mais 3 sobre x ao quadrado menos 2x mais 1 dx é a integral de 1 sobre x menos 1 dx mais 4 vezes a integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. Então, essa aqui ficou ln do módulo de x menos 1, e a segunda, a função cuja derivada dá essa, é menos 1 sobre x menos 1. Então, eu fiquei com menos 4 sobre x menos 1 mais constante. E é assim que a gente resolve essa integral usando a técnica de decomposição em frações parciais para esse caso, certo? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver agora como fica o caso onde o polinômio do denominador tem grau 3, certo? Fiquem ligados e até a próxima.